Esse mês nós começamos um novo período de pregações, um novo ciclo de pregações, para refletir sobre o que a palavra de Deus nos traz como luz. A gente tem feito isso mês a mês, e um dos temas que nos chama a atenção na nossa sociedade é essa centralidade do humano em todos os aspectos da vida, né? E isso afeta a igreja. Então, esse mês nós vamos estar falando sobre esse tema. Amarás. Amarás. É um imperativo, é um mandamento, é uma ordem. Amarás. E esse mês especificamente de junho é um mês onde mundialmente é feito um grande movimento, muito legítimo em muitos aspectos, que é um movimento progressista, mais focado em grupos identitários, com o objetivo de defender os direitos desse grupo, e todos os grupos de humanos, sejam eles quais forem, devem ter os seus direitos respeitados. E é assim que deve ser, porque nós somos humanos, nós aprendemos assim, que devemos respeitar o direito do outro e lutar pelo direito do outro, porque quando nós fazemos isso, nós estamos também lutando pelo nosso direito. Mas, no meio desse movimento identitário, que cada vez tem mais força na nossa sociedade, há um discurso que é muito reforçado, que que permeia toda a nossa sociedade, mas que nesse tempo, nesse período de junho, ele é supervalorizado, e então a gente consegue perceber mais claramente a distorção do tema, que é sobre o amor. Amar. O que é amar? Né? Os gregos, e nós vamos ouvir isso no devocional que o nosso irmão Duda preparou, os gregos, eles deram alguns nomes diferentes para alguns sentimentos que ele também chama de amor. Então, é o fileu, o storge, ágape, eros, nomes dados a sentimentos, a afetos, a desejos, a paixões. E esses nomes foi dado justamente para que pudesse se distinguir um tipo de sentimento do outro. Mas o nome de tudo isso junto é amor. Então, o eros é paixão, né? Fogo que queima na pele, né? Desejo, aquela vontade de estar junto, é paixão, eros, né? De onde vem a palavra erótico. Fileu, de onde vem a palavra filantropia, que é o amor ao próximo, aquele amor humano, aquele amor que ajuda a gente, que dá a nós o desejo de socorrer alguém, de ajudar alguém, de identificar em alguém alguma coisa, alguém parecido conosco. Então, é de onde vem a palavra fileu. Storge, que é o amor mais ligado à família, relacionamento de pais e filhos, familiar. O amor ágape, que é um termo grego que nós encontramos na carta de Paulo aos Coríntios, em outros textos, mas me chama a atenção o texto de Coríntios 13, quando Paulo fala a respeito do amor, e o termo que ele usa lá é ágape. E esse ágape é um termo usado para também identificar amor, mas esse amor diferente, portanto, do fileu, do storge, do eros, outro tipo de amor. Então, os gregos deram nomes a vários sentimentos, afetos, sensações para identificar com o amor. Bom, isso hoje se multiplicou a não sei a que escala, né? Hoje, quase que tudo pode ser chamado de amor, ou em nome do amor. E amor é uma coisa, irmão, que é central na vida humana. Se tem uma coisa que todos nós necessitamos é de amor, é amar e ser amado. É central na vida do homem essa necessidade do amor. Mas imagine que esse sentimento ou essa palavra amor, que é central na nossa vida, ela pode também ir sendo banalizada a tal ponto que aquilo que é central na nossa vida e é importante para o ser humano, começa a se tornar tudo e qualquer coisa. Percebe? Como o amor, que é central na nossa vida,
e todos nós entendemos isso, começa a ser banalizado, começa a ser um nome, um rótulo colocado em qualquer tipo de sentimento, principalmente aqueles ligados à minha autossatisfação. Se isso começa a se tornar amor, e na nossa sociedade hoje é isso, tudo pode ser amor, então o amor, ele perde a sua identidade. Logo, tudo pode ser amor. Todo tipo de amor vale, e toda forma de amar é amar. Bom, para nós que cremos nas Escrituras Sagradas, quando nós lemos a Bíblia, nós lemos o que os gregos escreveram. Nós lemos e entendemos o que a tradição hebraica fala sobre amor. Mas nós queremos ouvir o que os profetas falaram sobre amor. O que Jesus de Nazaré falou sobre amor. Porque nós queremos resgatar o sentimento, o pensamento, a intenção do que é essencial para a vida, mas que vem de uma fonte que nós cremos, que são as Escrituras. Há muitas outras fontes que falam sobre o amor. Há muitas outras fontes que falam sobre esses sentimentos. Eu acabei de falar uma delas que é o pensamento grego, e você vai encontrar muito sobre isso, e vai encontrar muita coisa sobre isso. Mas qual é a fonte que nós, os discípulos de Jesus, aqueles que seguem a Cristo, buscam? As Escrituras. O que os profetas falaram sobre isso? Por que os profetas, pastor? Eles já passaram, eles são coisa do passado. Porque o pessoal que andou com Jesus, ouviu de Jesus que era importante ouvir os profetas. Então nós também queremos ouvir os profetas. Mas nós também queremos ouvir o que os discípulos de Jesus falaram. Antes, nós queremos ouvir o que o mestre falou sobre amor. E aí ajustarmos o nosso olhar, nossa percepção sobre o que é amor. Não ignorar o que os outros chamam de amor. Não ignorar o que a sociedade chama de amor. Não ignorar, por mais estranho que seja, a banalização do amor que a sociedade faz. Não ignorar isso, nós precisamos entender e ter clareza. Mas clareza é para eu enxergar o que as Escrituras me diz sobre isso e o que a sociedade me diz sobre isso, para eu entender qual o caminho que eu ando. E se eu não perceber isso, eu posso estar fazendo, como nós já ensinamos em outros temas, abraçando um conceito e uma mentalidade, um comportamento, e inclusive incentivando ele em nome do amor que eu acho que é o amor que as Escrituras ensinam. Daí eu preciso ter clareza de que fonte, qual fonte que eu estou me baseando. Hoje, nós vemos pessoas matando em nome do amor. Hoje faz tempo isso, né, irmãos? Paixão, amor, crime passional. Normalmente acontece mais, crime no feminicídio, né? Normalmente é mais feminicídio. Crime passional. Por que chama passional? Vem de paixão. Eu estava apaixonado e matei. Não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. O nome disso é paixão. O nome disso é eros. O nome disso é amor. Todo tipo de amor, toda forma de amar. Se nós pensamos que o amor vem de Deus, para nós que cremos em Deus, eu estou sempre reforçando esse conceito de que nós cremos em Deus, que nós cremos na Bíblia, porque é importante você e eu entendermos que a sociedade não segue a Cristo. Eles não têm nenhuma obrigação em crer na Bíblia que nós cremos, em crer no livro que nós cremos, em crer no Jesus que nós cremos, nenhuma. Aliás, nós também não criamos. E por que nós cremos hoje? Porque Ele nos alcançou. E o que nós estamos fazendo? Compartilhando esse amor com os outros para que outros sejam alcançados. Então, se a sociedade ignora tudo o que nós falamos, não tem problema nenhum, nós entendemos isso, porque nós também ignorávamos isso. Mas quando a gente recebe a luz do Evangelho, essa luz mostra a nossa escuridão, Darth Vader que há dentro de nós, ou o Hulk, que é o mais conhecido por todos. Aquela escuridão que tem dentro da gente faz a gente esse ser estranho que nós somos. Que nas luzes nós somos uma coisa, nas sombras
nós podemos ser outra. Sim ou não? Às vezes, bem estranho. Aliás, para o cristão, nós damos o nome disso de integridade. Integridade é o que você é no escuro, quando ninguém está vendo, e você está diante de Deus, e os olhos do Senhor te acompanham. Mas isso é para quem crê em Deus. Quem não crê em Deus, está se lixando para Ele. E é natural que seja assim. Então, nós estamos pensando nesse assunto. Amar. Amar, normalmente, é muito associado a esse sentimento, afeto, pele, química. E claro que amar é química, né, irmãos? Amar às vezes alguém quer espiritualizar o amor, né? Não, o amor é uma coisa... Bom, vamos ver se a gente consegue falar sobre isso, mas tudo que acontece em nós, irmãos, passa pela química, é corpo, é pele, é química, é hormônio, é aquela coisa que está fervilhando dentro da gente, seja querer beijar, seja querer matar, seja querer ajudar o cachorrinho que está dentro da água, seja querer afogar ele porque ele está grudado no seu pescoço querendo te matar. Tudo é química, está dentro da gente, acontecendo. Então, nesse sentido, amor é afeto, é sentimento? Sim, amor é afeto, é sentimento. Mas amor também é razão, é compreensão, é decisão. E aí, eu quero ler com vocês uma conversa de Jesus, a partir do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 12. Um mestre da lei vai conversar com Jesus. Quando você lê aqui mestre da lei, é um professor, tá? É um doutor. Hoje seria um pós-doutor da lei. É um cara que conhece muito sobre a lei. E quando falamos de lei aqui, irmão, nós estamos sempre falando da Torá, tá? A Torá, que é o livro da religião dos judeus, ou do judaísmo, né? Então, o capítulo 12 do Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Tem 10. No caso dos judeus hoje, dos praticantes do judaísmo, são mais de 630, algumas coisas, 600 e pouco. Eles aumentaram um pouquinho, né? Mas nada que ninguém suporte, né, irmão? 600 e poucos mandamentos. Já pensou, você não sabe se você pisa, que movimento você faz, porque tudo que é mandamento, parece uma armadilha, né? Quando você se mover, você está pego. Bom, de todos os mandamentos, qual o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é esse. E aí, ele fala do Shema, que é um dos momentos mais sagrados na mentalidade do povo judeu e hoje do praticante do judaísmo. O mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. O que isso tem a ver com o mandamento? O que isso tem a ver com o mandamento? Ouça, Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Deus. E aí ele começa a falar do mandamento. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. Bom, Jesus ele começa resgatando algo que é central no judaísmo. No livro do Deuteronômio, que é onde o escritor registra o chamado Shema de Israel. Shema é ouça, ouça. Eu imagino que a palavra é ouça, porque naquela época era isso, né? O Senhor ia falar e o pessoal ia ouvir. Hoje nós ouvimos, nós vemos,
Nós temos uma série de ferramentas que ajudam a gente a visualizar uma mensagem, né? Alguém diz assim, que uma imagem é melhor do que 1000 palavras. Mas em termos de mandamento, o Senhor então está chamando a atenção para os ouvidos. Ouça. Por quê? Porque me parece que é o que acontece lá no Jardim do Éden. Quando o Senhor fala com o casal, e eu sempre volto nesse tema, porque é a respeito da humanidade que nós estamos sempre tratando aqui, de nós mesmos, portanto, o Senhor diz assim ao casal, que eles poderiam desfrutar de tudo que tinha, do banquete, da festa, daquela, né, aquele paraíso maravilhoso, só não comesse daquele fruto chamado ciência, conhecimento do bem e do mal. Aquilo que valoriza intelecto, razão, lógica, que é uma coisa que a gente adora. Então, olha, não mexa com esse fruto. E aí, a serpente, Satanás, o diabo, ele é chamado de Satanás porque o sentido de Satanás é o enganador. Então, o enganador é aquele que veio e vendeu para o casal uma outra coisa. Não, se você comer do fruto que ele falou para você não comer, você vai ficar igual a ele, vocês vão ser como Deus. Pronto, fez uma super propaganda, vendeu um produto extraordinário, vocês já são fantásticos, vocês já são maravilhosos, vocês já são extraordinários. Imagina ficar igual a ele. Bom, essa sedução encontrou lugar na mente e no coração, mas foi pelo... Ouça Israel. Agora Deus está falando com o povo que ele chamou para ser o povo representante dele, que seria uma espécie de mídia na sociedade daquela época. Como que Deus vai falar com a sociedade daquela época? Vai usar uma mídia. Que mídia? Um povo, o povo de Israel, o povo judeu. Aquele povo, o jeito deles viverem, o jeito deles negociarem, o jeito deles terem família, o jeito deles criarem os filhos, o jeito deles adorarem a Deus, seria uma mídia anunciando para as outras nações que eles são um pessoal diferente, que eles projetam a vontade de Deus, ensinam a vontade de Deus, vivem a vontade de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o Senhor então reúne aquele povo vai receber os mandamentos, e a palavra é essa: ouça Israel, ouça, presta atenção, ouve, porque é por aqui que o negócio começa. Ouça Israel, o Senhor, vosso Deus, quem está falando isso é o próprio Deus, é o único Deus, Ele é único, então você adore esse Deus. A primeira coisa mais importante que nós encontramos, então, antes de falar do amor, é lembrar quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Nós temos um Deus ou nós temos deuses? A palavra, ouça Israel, é uma espécie de voz do pai chamando a atenção do filho, dizendo: ei, eu sou teu pai, sou eu que te sustento, sou eu que cuido de você, sou eu que te visto, sou eu que você vai ouvir, porque sou eu que quero o teu bem. A tua galera tem muita coisa boa para falar, mas quem quer o teu bem sou eu. Ouça Israel. E por que o Senhor está falando assim com Israel? Porque Israel, que é o povo de Deus, representante, claro, de toda a humanidade, não só representante, é parte da humanidade, é descendente de Adão e Eva, que não ouviu o Senhor. Ele está alertando de novo, e esse alerta para nós hoje é absolutamente atual, importante, eu e você estarmos atentos. De novo, quem nós temos ouvido? Irmão, se nós não estivermos atentos com a fonte, a nossa fonte de autoridade, que é a palavra de Deus, nós abraçamos uma série de discursos bacanas, fofinhos, bonitos, humanos, que promove o nosso comportamento humano. Olha que gente boa,
sendo que esses mesmos discursos não são os discursos da palavra de Deus. Então ouça, Israel, o que a palavra do Senhor nos diz? Bom, deixa eu ler para você, ainda em João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, e aqui eu estou agora me reportando, nós vamos voltar no texto de Lucas, tá, irmãos? De Marcos, perdão. Mas Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 12, deixa eu só achar o texto aqui, irmãos. Eu me perdi aqui no meu texto. João capítulo 6, irmãos. Perdão, João capítulo 6. Jesus, ele está tendo uma conversa com a multidão. E ele está falando sobre quem ele é. Quando eu ouço Deus falando com o povo dele, chamando a atenção, dizendo: ouça Israel, eu sou Deus, o único. Me ouça. Ele está falando com um povo que vem com uma série de referências de deuses, deuses bacanas, deuses da moda, deuses que resolvia muitas paradas, deuses que tinha muitas soluções, deuses personalizados, deuses pessoalizados, deuses customizados. Então tinham vários deuses, o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Mar, o Deus Vento, o Deus Jacaré, o Deus Crocodilo, o Deus tudo, vários deuses. E alguém podia dizer, sim, eu prefiro esse Deus, porque eu falo com ele e o negócio vai acontecendo. Ok, então cada um tinha o seu Deus, todo mundo respeitava o Deus de todo mundo e deve ser assim. É assim que deve ser, inclusive comigo, com você. Quando as pessoas dizem, olha, não creio em Deus, não creio na Bíblia, acho que isso é para ignorante, ok. Qual o problema da pessoa achar isso? Ela tem o direito, não tem? E nós devemos lutar pelo direito dela de achar isso e reagir assim. Porque muitos de nós também éramos assim. Então era assim que acontecia. Deus então chama a atenção daquele povo e diz: eu sou Deus, o único Deus. Alertando eles para o fato de que há muitas divindades, mas só tem um Deus, Criador dos céus e da terra. Só tem um Deus que é autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele está falando, irmãos, ele está provocando a consciência daquelas pessoas, para que elas saibam que podem haver muitas divindades. E essas divindades trazem muitas regras, e muitos princípios, e muitos valores, talvez alguns deles sejam bem bacanas. Mas ele está dizendo, eu sou o único Deus. Ele está dizendo, vocês vão ouvir e devem ouvir somente a mim, porque eu estou cuidando de vocês. Então ele fala de autoridade. Ele resgata esse conceito de autoridade. Por quê? Porque é uma das coisas que se perdeu na queda do Jardim do Éden. No Éden, como é que era? Olha, vocês comam de tudo, ficam à vontade, obrigado, Deus. Na viração do dia, final do dia, alguma coisa acontecia, o Senhor, de alguma maneira, conversava com eles. Eu imagino Deus, e aí, Adão, e aí, como é que vocês estão? Ih, aqui está só bacana, Senhor. Aqui é bom demais. Pena que tem pernilongo, mas aqui é uma delícia, tal. Imagino eles caminhando, curtindo a vida, irmão. Não é pensou uma coisa dessa? E não imagina que eles ficavam assim, sem nada para fazer. Eles tinham muita coisa para fazer, né? O Adão lá tinha que
arrumar nome, classificar as espécies, era muito trampo para eles. Imagina. Mas aí alguém chega lá e rouba a autoridade de Deus, dizendo assim, ele é mentiroso. Ele não é tão bacana igual vocês, como ele diz que ele é. Ele dá esse monte de coisa para vocês, mas vocês estão na mão dele. Vocês podem fazer o que vocês querem? Não pode. Mas o dia que vocês descobrirem que vocês podem, vocês vão ser igual a ele. E aí, quando o casal ouve a serpente, eles estão mudando de autoridade. Eles estão deixando uma autoridade e se sujeitando a outra. Bom, daí vem a ideia de que o homem pode ser livre. Não, o homem vai escolher de quem ele vai ser escravo, mas livre ninguém é. Ok, pessoal? Então, quando eles ouvem a Satanás, eles agora se sujeitam à autoridade de Satanás. Satanás é o enganador veio justamente para tirar o homem, para distanciar o homem de Deus e deformar esse homem que é imagem e semelhança de Deus. Agora esse homem que acabou de trocar de autoridade, que ouvia a Deus e agora ouve a Satanás, e de novo, gente, quando eu falo de Satanás, por favor, afastem da cabeça de vocês a ideia do tridente, do chifre, do capa preta, esse é Batman, alguma coisa parecida com isso. Eu estou falando do enganador, o enganador, aquele sedutor, voz boa, pensamento lógico, que convence mesmo, que você olha e fala assim, é isso aí, só pode ser esse o cara, só pode ser esse a luz. Bom, eles mudam de autoridade. Quando eles fazem isso, eles recebem uma promessa. A promessa é ser como Deus. Que exemplo que eu podia dar, hein? Já pensou? Alguém que você admira? Alguém que é bonito? Ou alguém que é poderoso? Ou alguém que tem muito dinheiro? Alguém que você fala, se eu pudesse ser, quem dera. E alguém fala assim, você vai poder ser por um dia. E você fala, que maravilha, se eu pudesse ter aquilo, ser daquele jeito. Bom, ele faz essa promessa, mas ele não entrega. Quando ele faz essa promessa, ele cria uma expectativa dentro do homem, que é o desejo de ser como. Agora, presta atenção, o desejo de ser como, no final das contas, é o desejo de ser. Todos nós queremos ser, porque ser é importante. Quem você é? Alguém diz. Quem é você? Você já sentiu essa humilhação? Quando alguém chega para você e fala, mas quem você é? Quem que você acha que você é? Quem você pensa que você é? Eu sei que você já deve ter ouvido isso da sua mãe ou do seu pai, né? Mas quando a gente ouve em outros ambientes, né? Quem você é? Aí você fala, puxa, eu realmente, aqui eu não apito nada, aqui eu não sou ninguém. O homem quer ser, e se é para ser, ele tem que ser como quem de fato é. E só quem é Deus. Todos os outros são criatura. Deus é aquele que é em si mesmo e se sustenta a si mesmo. Então, se é para ser, o bom é ser como ele é. Só que isso não é possível, porque o homem é criatura. Então, ele cria uma expectativa que nunca vai ser atendida. Ele cria um vazio, um buraco dentro dele. É aquela promessa que o delivery falou que é da entrega que viria e nunca vem. É 10 minutos, é 15 minutos, é 1 hora, é 2 horas e não vem. E você fica nessa esperança. Essa expectativa não atendida tem que ser preenchida. Preenchida como? De alguma maneira. Um vazio cresceu. Então agora eu tenho que preencher isso. Para preencher isso, o caminho que o homem encontrou é fazer aquilo que lhe dá prazer, cumprir a sua própria vontade. Então ele para de ouvir uma autoridade que é Deus. Quando ele ouve a outra autoridade que é Satanás, ele se sujeita a Satanás, cai numa armadilha que é um vazio dentro dele, e agora o que Satanás serve a ele é aquele, como é que eu posso dizer, aquela água que nunca mata a sede. Ok, irmãos, tudo bem? É aquele pão que nunca sacia a fome. Vocês já comeram algodão doce? Alguma coisa parecida com isso?
Você come, come, come e nunca... Não é isso? O nome que a Bíblia dá para isso é vaidade. O que é vaidade? Vaidade, irmãos, é neblina. Vaidade, o exemplo que eu gosto de usar mais moderninho é alguma imagem holográfica. Você está vendo um holograma, é uma imagem perfeita, na hora que você põe a mão, você não pega. O conceito de vaidade no Antigo Testamento não é estética, não tem nada a ver com estética. É sobre vazio. Então, o que o homem produziu quando não recebeu a entrega de Satanás? Vazio, vaidade. E na vaidade dele agora, quem sentou no trono para reinar? Ele. Tudo tem que ser do meu jeito. Tudo tem que ser a minha vontade. Tudo tem que ser como eu quero. Ele está enganado, achando que quem manda é ele. Por isso que ele diz, eu sou livre e faço o que eu quero. Mas o que ele está fazendo é a vontade de Satanás. Por quê? Porque foi a ele que ele ouviu quando ele deixou de ouvir a Deus. É claro isso para a gente, irmãos, ou não? Ficou bem claro ou não? Muito bem. Então esse homem agora vive para si mesmo, buscando preencher a sua vaidade. Se imaginarmos aqui um troninho, e o homem está sentado nesse troninho, o nome desse trono é vaidade. Quem está no centro do trono nós podemos dizer, eu sou eu. Eu estou no trono, eu sou a vaidade. Tem que ser do jeito que eu quero. Pois bem, quando o Senhor então entrega o mandamento para o povo dele, diz assim, ouça Israel, desce do trono, sai do trono, vocês foram enganados, só tem uma autoridade, sou eu. É melhor vocês me ouvirem. Eles eram obrigados a ouvir? Não, porque não ouviram, certo? Você é obrigado a crer na palavra de Deus? Não, e que bênção que você crê. Mas quem não crê, acaba fazendo o que ela diz para não fazer, ou não faz o que ela diz para fazer. E aí vem o sofrimento maior, que nós estamos na vida, todo mundo vai sofrer, mas quanto mais se desobedece, mais difícil fica. Bom, palavras de Jesus, conversando então, no capítulo 4 de João. Me perdi de novo, que coisa. 6. Ô, homem atrapalhado. Vamos lá, capítulo 6. Ainda bem que vocês estão aqui para me ajudar, irmãos. A partir do versículo... Deixa eu ler a partir do versículo 35, só para você entender a conversa de Jesus. Jesus diz assim, eu não vou falar sobre a conversa dele, ele está falando sobre seu pão. Ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Versículo 35, tá, irmãos? Então é João 6, 35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram, mas não creram. Vocês viram, mas não ouviram. Vocês viram, mas não ouviram. Jesus naqueles dias fez muitos milagres. E muitos viram os milagres de Jesus, mas nem todos creram. Porque a fé vem não é pelo ver. Se Deus fizer mais milagres, as pessoas vão crer mais. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que as pessoas vão crer se ouvir mais a palavra. Porque muita gente recebe o milagre e continua sem crer. Porque não é o milagre que produz fé. Ele quebranta, ele sensibiliza, ele sinaliza, mas só quando o Evangelho entra, é que produz fé em nós. Amém, irmãos? Mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. A minha atenção aqui está no versículo 38. Pois, olha esse texto, irmãos. Vamos ler comigo? Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. De onde ele desceu? Da cobertura.
Ele desceu da cobertura, irmãos. Ele desceu do último andar da cobertura daquele condomínio mais extraordinário do mundo. Ele desceu do lugar onde não há necessidade, não há dor de dente, não há dor de barriga, não há fome, não há doença. Ele desceu do lugar onde não tem frio. Ele desceu do lugar, ele desceu da glória. E ele desceu por quê? Porque ele ouviu o Pai. Quem é ele? Jesus de Nazaré. Paulo chama ele de segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro não ouviu, mas o segundo ouviu. Ele chama Jesus de segundo Adão para mostrar exatamente o caminho inverso que Jesus faz. Se o Adão, esposo da Eva, lá no Éden, ouviu a Satanás, tem um que vai ouvir o Pai, e vai continuar ouvindo o Pai, mesmo quando Satanás encontrar com ele e disser, transforma essas pedras em pães. Me adora só um pouco, e eu vou te dar o reino desse mundo. Pula do pico desse prédio, e os anjos vão te guardar. As palavras do Senhor Jesus era sempre, está escrito. Está escrito. Está escrito o meu Pai disse. Quando ele está orando e falando com os discípulos, no Evangelho de João mesmo, quando ele está nos últimos momentos dele falando com os discípulos, ele fala sobre o caminho e que ele não vai estar mais com os discípulos dizem assim, mostra-nos o Pai. Aí ele fala assim, mas eu estou com vocês há tanto tempo, e vocês estão me pedindo para eu mostrar o Pai? Quem me vê, vê o meu Pai. Aí ele diz, porque eu não faço nada que eu não vi o meu Pai fazer, e eu não falo nada que o meu Pai não tenha me mandado dizer. Sabe o que é isso? Testemunho de submissão ao Pai. É o reconhecimento, é o testemunho do segundo Adão dizendo, eu tenho uma autoridade sobre mim, é o Pai. Eu ouço meu Pai. Você percebe a diferença? Aí ele diz assim, eu desci. Irmãos, olha que coisa extraordinária. A gente estava conversando com os irmãos aqui essa semana, as visitas nas casas, tendo visita, você vai conversando, você vê gente passar uma situação, outra, é doença de filho, é problema, tal. Você ora pela pessoa, traz ela para dentro de você, porque oração é isso, é importar a pessoa para dentro, você se preocupa com ela, você pensa nela, mas você está na pele dela? E dá para estar? Não dá. Por quê? Para eu estar na pele do outro, o que eu teria que fazer? Para eu estar na pele do outro, o que eu poderia fazer? Não é possível, a gente já entende. Mas, se fosse possível, o que eu poderia fazer? Substituir o outro. Quem fez isso? Ele. Ele desceu para me substituir. Porque eu tenho dificuldade de obedecer o meu Pai, mas ele desceu para abrir os meus ouvidos e me ensinar a ouvir o Pai. Ouça, Moisés, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ouça Ele. Jesus, irmãos, Ele vem, Ele se faz homem. E Ele faz isso para cumprir a vontade do Pai dEle. Desci dos céus não para fazer a minha vontade. E o que nós gostamos de fazer, irmãos? É a nossa vontade ou é a vontade de Deus? Só nós aqui, ninguém está vendo a gente, vai, ninguém... O que a gente gosta mesmo de fazer? É a vontade de Deus ou a nossa vontade, irmãos? É a nossa. E por que a gente gosta de fazer a nossa vontade? Porque nós estamos sentados no trono. E o eu aqui é que reina. E tem que ser do meu jeito. A gente não fala isso porque nós somos todo polido, somos todo treinado, todo mundo é treinado, né? Então a gente é... A sociedade é assim. Então o primeiro passo que nós encontramos aqui é a referência, nós temos uma autoridade. Quem que é
as referências que nós temos na sociedade hoje. Outro dia nós trabalhamos um tema sobre isso. São os youtubers, os influencers, os o que mais? É quem está em destaque, é o cantor, eu que acompanho um pouco as redes, tem gente que eu nunca vi, não conheço. Aí quando eu vou descobrir, o cara é o rei do cangaço das mídias. E eu falo, eu nem sabia que existia esse cara. Mas é problema meu, porque ele está nadando em dinheiro, porque todo mundo conhece ele, todo mundo curte ele, todo mundo segue ele. E tem muita gente ouvindo ele. Só que ele também é ela. E ela é qualquer pessoa, é ele, é ela, é toda a sociedade, é homem, mulher, tanto faz. E essas pessoas que estão dando o curso, o ritmo da sociedade. E a pergunta é, quem nós estamos ouvindo? O Senhor Jesus nos ensina sobre autoridade. Eu vou ter dificuldade de amar o próximo, se primeiro não entender que tem alguém dizendo para mim, sai do centro, Moisés. Sai do trono, Moisés. A sociedade está dizendo o tempo todo para você que você é o centro do universo. Ele está dizendo, sai do trono, sai do centro, senão você não vai cumprir o mandamento. Você vai sempre arrumar uma desculpa para não cumprir, porque está todo mundo dizendo que você está no centro. Quem nós estamos ouvindo? Daí a palavra do Senhor Jesus. Qual é o grande mandamento, Senhor? Ao invés de ele entrar logo dizendo, ama o teu próximo, ama a Deus, na verdade, primeiro ama a Deus e o próximo, ele fala, ouça Israel, Shema, lembre-se, quem vocês estão ouvindo? Porque eu vou dizer aqui um discurso que vocês já conhecem, mas vocês não estão ouvindo. Ouça, quem é a autoridade sobre a sua vida? Lá em casa, quem era a autoridade sobre mim era minha mãe e meu pai. Depois tinha o irmão mais velho, o menos e menos, até chegar eu que estava lá. No exército é assim, você é soldado. Então, o soldado, eles falam que é o final do... eles dão um nome lá que não é muito legal. Mas tudo vem lá de cima e chega no soldado, certo? Então, você é ninguém. Então, como é ruim esse negócio de você ter sempre alguém dizendo o que você tem que fazer. Mas a questão que nós estamos, então, lidando é quem que eu tenho ouvido. E eu quero ouvir esse alguém que está dizendo comigo. Ah, a Bíblia diz isso, mas, o mundo mudou. Sim, quem que nós estamos ouvindo? Vocês percebem, irmãos? Não tem amar o próximo, não tem amar a Deus, se eu não reconhecer a autoridade de Deus. Eu vou estar ouvindo o influencer, eu vou estar ouvindo o artista, eu vou estar ouvindo o músico, eu vou estar ouvindo o político, eu vou estar ouvindo alguém, mas eu não vou ouvir o Senhor. E a palavra primeira é essa, o mandamento é amarás. Para eu amar, eu tenho que ouvir o Senhor, senão eu não vou amar. Eu não tendo a amar o outro, eu tendo a amar a mim. Tem um diagnóstico que Paulo dá, irmãos. Escrevendo para Timóteo, tem um diagnóstico que ele dá, que não é nenhuma condenação, é só um diagnóstico. Ele fala assim, cada um busca o seu próprio interesse. Vocês concordam com isso? Sim ou não, irmãos? Cada um busca o seu próprio interesse. Por quê? Porque é assim, nós somos assim que é a vida. Tem uma formulazinha que eu esqueci quem falou agora, depois eu resgato isso, mas é esse lance de qual o resultado que eu tenho ao estar atendendo família e amigos. Qual o resultado que eu tenho? É uma fórmula simples, que mantém a humanidade. Então, cada um busca o seu próprio interesse. A pergunta é isso que as Escrituras ensinam? As Escrituras ensinam, cada um busque o interesse do outro. Aí você fala, assim não dá. Assim não dá. Eu estou no planeta Terra. Deus quer que eu seja um ET? Ele está dizendo, quem você está ouvindo? Se você não ouvir o Senhor, você não vai cumprir o mandamento. E não adianta dizer, eu estou cheio de amor para dar, eu sou todo sensível, eu sou humanista, eu salvo o cachorrinho
do afogamento, eu tiro o gatinho da rua, eu distribuo cobertor no frio, eu dou a cesta básica, eu sou humano, eu sou gente boa. O Senhor está dizendo, quem você está ouvindo? Religião, irmãos, que é uma coisa produzida pelo humano, tem algumas que são extraordinárias, que ajuda a pessoa a melhorar em todos os sentidos da vida, e torna essa pessoa um humano melhor. O Evangelho também faz isso, mas isso não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é deslocar a gente do centro da existência, colocar a gente no nosso devido lugar e voltar Deus para o centro da existência. Para que eu veja em Deus a fonte de vida e receba a vida que eu tanto quero, que me disseram que eu ia receber lá no Éden, e já passou esse tempo todo e nós não recebemos. Só recebemos em quem? Em Cristo Jesus. Quando Ele vem reinar em nós, Ele vem reinar em nós dizendo assim, se você quiser me seguir, se você quer ser meu discípulo, o que Ele fala? Negue-se a si mesmo. Ou seja, sai do trono. De novo, Senhor, é só essa conversa? O Senhor não tem outra conversa? Não, ouça Israel, tem uma fonte de autoridade. Eu só amo quando eu ouço a Deus. E Deus não é um sacana que está brincando comigo, como diz o Einstein, jogando dados. Deus é Pai e está cuidando de mim, de você, porque o caminho é escuro, nós não sabemos andar sozinhos no caminho. É muita escuridão no caminho. E nós não sabemos andar sozinhos. Amém, irmãos? Eu encerro concluindo essa leitura de João. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou. Qual? Que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Deus deu ao Filho aqueles que seriam seus discípulos, que ouviriam e fariam como Ele fez. E então, aqueles que ouviriam e fariam como Ele fez, iriam ouvir, iriam fazer como Ele fez, porque iria recebê-lo. Ele iria morar dentro dessas pessoas. Ele diz assim na oração dele, que ele e o Pai dele iria vir fazer morada dentro de nós. Ele e o Pai dele iria fazer morada dentro de nós. Ele e o Pai. Que Pai? Aquele que andava no jardim e que o meu pai Adão parou de ouvir. Agora, se eu ouvir a Cristo, Ele e o Pai voltam a morar dentro de mim. E eu volto a amar novamente. No jardim, enquanto Deus era o centro, o casal estava de boa. Quando Deus saiu do centro, o pau comeu. E até hoje o pau come. Por quê? Porque Deus saiu do centro. Agora, um casal onde Jesus é o centro, o pau come menos. A casa onde Jesus é o centro, não estou falando de religião, irmãos. Estou falando onde Jesus é o centro. Nós ouvimos. Eu pergunto para minha mulher, quem que você está ouvindo? E ela pergunta para mim, quem que você está ouvindo? Nós estamos ouvindo o Senhor. Bom, então vamos aqui. Nós estamos atrapalhados, mas nós vamos chegando lá. Porque nós estamos ouvindo o Senhor. Quando o casal que vivia bem parou de ouvir o Senhor para ouvir outra autoridade, logo eles começaram a ter braço de ferro. Quem manda nessa bagaça? Quem é que manda aqui? Quem é que cuida? Quem é o cabeça? Quem é o rabo? Quem é o pescoço? Quem é? Aqui é disputa para ver quem manda. Em Cristo nós encontramos Paulo e Pedro falando que o homem vive para a mulher e a mulher se sujeita ao homem, e o homem morre pela mulher e a mulher se submete ao homem, e os dois vivem em amor. Quando Cristo volta a falar e nós voltamos a ouvi-lo, nós conseguimos amar o próximo. E amar o próximo é assim, quando você encontra
o seu querido, a sua querida. Cada um é de um jeito, né? Uns, quando encontram, o coração já vai sair pela boca, o outro só sai depois de 6 meses, o outro demora para sair. Mas não é assim, não é o... Muito bem. Aí nessa caminhada, na jornada, o que vai estruturando a relação é esse mandamento simples. Ame, nem entrei ainda no mandamento, né? Mas ame a Deus sobre todas as coisas. Só para lembrar, ame quem é autoridade. Ame quem está acima de você. Ame quem, quando você chegou aqui na terra, ele já estava. Ame quem, quando você nasceu, ele já existia. Ame quem, quando você fez seu mestrado, seu pós-doutorado, seu pós-doc, ele já era. Ame quem, quando você descobriu a vida, ele é que já estava nela. A vida emana dele. Ame quem é antes de você. Quem tem autoridade, não sou eu, é ele. Ame a Deus. Mas como amar a Deus? Simples. Negue-se a si mesmo. O que eu faço para amar a Deus? Pare de fazer o que você acha que tem que fazer e ouve Ele. Mas eu não posso ouvir Ele, amar Ele, sem fazer o que Ele manda? Não, isso não é amar. Amar é ouvir Ele, né? Eu gosto de usar sempre os exemplos da minha mãe, porque, sabe aquela coisa, você vai fazer e você faz com bico grande e bravo, e fazendo careta assim, escondido para ela não ver. Aí depois você fala, ela não tinha razão? Não era isso mesmo que era para fazer? Não era isso que eu tinha que fazer? E como que eu cheguei a essa conclusão? Eu não sentia nada na época, mas eu reconhecia, tinha alguém que tinha autoridade sobre mim. Depois eu descobri como ela me amava. E aí eu vou pensando, eu nunca amarei minha mãe como ela me amou. Não tem aquela conversa que é assim, uma mãe carrega 10 filhos não carrega uma mãe? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, né? Agora, isso é verdade, irmãos? É verdade. Sabe por quê? Porque eu aprendo a amar minha mãe andando com ela. Ela me amou antes de eu nascer, porque ela estava comigo 9 meses antes de eu chegar. Você percebe a relação de Deus e eu e você? Porque Deus me ama. Eu fui gerado nele. Ele me conhece. Eu estou conhecendo ele agora. Eu estou começando a ouvir ele agora. Quem sou eu para chegar nele e dizer, eu li no YouTube. Eu ouvi o YouTube. Eu li no Google. Acabou de sair a notícia da NASA. Eu acabei de ver um pós-doc dizendo disso. Ele fala, ouça Moisés, quem está falando com você? Me ama. Mas eu te amo, Senhor. Não, você acha que você pode, eu posso convencer humanos, a Deus eu não convenço. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes. O Senhor sabe com que tipo de amor que eu te amo. Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Deus sabe que tipo de amor que eu e você amamos Ele. Então, hoje é dia de eu e você orarmos a Ele e falar, Senhor, me ensina a te amar. Me ajuda a te amar. Eu preciso te amar. Não é porque é bom para o Senhor, é bom para mim. Eu preciso amar a Deus. Faz bem para mim amar a Deus. Dói menos a vida. A vida é menos pesada. A vida é mais leve quando eu amo a Deus. E como a gente ama a Deus? Ouça, Israel, o que o Senhor vosso Deus está dizendo. O Senhor é o único Deus, não tem outro. O outro mandamento, nós falaremos outra oportunidade, semelhante a esse é, ama o seu próximo. Outra hora a gente vai falar disso. Amém, irmãos? Vamos orar? Você ama a Deus, você que está em casa, irmão, você ama a Deus. Eu, de falar para vocês, irmão, eu fico constrangido de falar isso com Deus, eu te amo. Fico sem graça de falar isso para Deus.
Por quê? Porque eu olho o amor, eu vejo o amor de Deus. E o que eu sinto por Deus fica tão pequeno que eu fico constrangido em dizer: eu te amo, Senhor. Mas eu digo do meu jeito: eu te amo, Senhor. Deus não fica sensibilizado quando eu estou diante dele e falo: Senhor, tu sabes como eu te amo. Tá bom, parou, chegou, tá o lenço. Agora vamos obedecer? Não é assim, irmãos? O Davi, Senhor, chorou, me engano, enfim. O Senhor chama a atenção dele, fala: toma vergonha, se arrependa e vai fazer o que tem que ser feito. Isso é amar a Deus. É amar a mãe, é amar o pai. E depois a gente fala sobre amar o próximo. Vamos orar, irmãos, sobre isso? Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te louvamos, porque a sua palavra, que falou com o casal lá no Éden, continua ecoando entre nós. E falando hoje conosco, Senhor. Essa voz que nos chama a atenção para quem nós somos. Quem nós somos, Senhor. Alguém está dizendo que nós somos grandes demais. Alguém está nos convencendo que nós somos maior do que somos. Mas nós estamos te ouvindo, Senhor, hoje. Quem nós somos? Hoje somos teus filhos, Senhor. Filhos e filhas tuas, alcançados por ti. E queremos ouvir o que o Senhor tem para nos ensinar sobre amar. E cumprir esse mandamento, porque nós estamos aprendendo isso. O Senhor está nos ensinando a amar. O Senhor está nos ensinando a nos sujeitarmos uns aos outros em amor. O Senhor está nos ensinando, ó Pai, para além do discurso humanista, para além desse discurso importante dos homens, o Senhor está nos ensinando a amar. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a Te amar, ouvindo a Sua voz, obedecendo a Sua palavra, desfrutando dela, porque só assim as pessoas vão conhecer o que é amor de verdade. Só assim as pessoas vão entender o que é o amor para além do fileu, do estorge, do eros. Senhor, nos ensine a amar. Nos ajude a experimentar e sentir o seu amor, porque o Senhor veio para se colocar no nosso lugar. O Senhor veio estar na nossa pele, sentir o nosso frio, a nossa fome, a nossa dor de morte, o nosso medo de morrer. O Senhor veio se colocar na nossa pele, nos ensinar o que é amar. Nos ensine isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Nos ensine a compartilhar isso. Nos ensine, Senhor, a levar esse amor para os que estão ao nosso redor. Nos ensine a desfrutar intensamente desse amor. Nos ensine a ouvir a Sua voz, nos lembrando que o Senhor é único e o Senhor é o nosso Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por esse tempo, por essa oportunidade. Visite cada um dos nossos irmãos que estejam fragilizados pela dor, pela enfermidade, pelo desemprego, pela crise financeira, pela crise nos relacionamentos afetivos, interpessoais. Nos ajude, Senhor, a sentir o Seu amor nos alcançando e nos tratando e nos curando e cuidando de nós, porque o Senhor de fato nos ama. O Senhor nos mostra o seu amor. O Senhor demonstra o seu amor sobre cada um de nós. Nos conduza, Senhor, a esse caminho de vida, para a glória do seu nome. Nos ajude a nos sentirmos seguros em tuas mãos, porque o Senhor está conosco. O Senhor nos ama. Em nome de Jesus nós pedimos isso agradecidos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus.